Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O primeiro encontro de José com Maria. José havia completado 30 anos e tinha conservado intacta sua castidade e inocência. Conquistara grandes méritos e era dotado de muitas virtudes. Havendo chegado o tempo determinado por Deus para dar-lhe a Santíssima Virgem Maria por esposa e fiel companheira, que apenas havia completado 14 anos, desejou o Senhor que o santo se preparasse para seu nobre e sublime casamento. Embora José se preparasse para isso há já vários anos, o Senhor tinha em mente uma preparação ainda mais especial e singular. O anjo lhe apareceu naquela noite e lhe disse que devia preparar-se para receber uma das maiores graças possíveis por parte de Deus. Essa preparação deveria durar um mês inteiro, durante o qual o santo precisaria duplicar suas orações, súplicas e os ardentes desejos de seu coração. Após ter acordado, José sentiu um extraordinário desejo de receber rapidamente essa graça prometida e com grande amor exclamava: Ó Deus de Israel, como sois tão bondoso e como sois confiável quanto ao cumprimento de vossas promessas. Minha alma deseja ardentemente essa prometida graça, mas meu espírito deseja ainda mais o crescimento do amor que vos tenho e a vossa glorificação praticada em todos os meus atos e ações. Inflamado de amor, ele foi para o templo, a fim de adorar a Deus e louvar sua infinita bondade. Lá permaneceu por longo tempo em preces e súplicas, pedindo a Deus pela graça prometida. Embora não conhecesse a natureza da mesma, ele a nominava de grande e sublime, seja porque o anjo se referira a ela nesses termos, seja por ter seguro que o Senhor concedia graças e favorecimentos dessas magnitudes aos seus servos leais. Nessas preces, José deixava entrever em seu coração amor ainda mais intenso e terno pela Santíssima Virgem Maria, tendo o Senhor lhe revelado que também ela rezava muito por ele e que ambas as orações lhe eram sobremaneira agradáveis. O santo se viu muito alegre e nele cresceu então ainda mais o seu puríssimo amor pela donzela Maria, a tal ponto que chorava ao nela pensar e em considerar suas virtudes especialíssimas e sua santidade. E então ele dizia: Ó Virgem Maria, Santíssima e Perfeitíssima em tudo, vós orais tanto por mim, indigno que sou, que deveria eu então fazer por vós? Nada mais posso que suplicar a Deus para que Ele vos contemple cada vez mais com seus favorecimentos e vos proteja sempre com sua misericórdia e graça. Assim entendido, com tais pensamentos, ele falava espiritualmente com Maria e crescia em seu coração um ardente desejo de falar-lhe pessoalmente. Todavia, como se achasse de todo indigno disso, tentava reprimir esse desejo, pois o achava irrealizável mesmo. Após ter permanecido no templo por várias horas, ele se foi, consolado e alegre, embora com a sensação que não mais poderia afastar-se daquele local. Na verdade, no mês seguinte, permaneceu lá por quase todo o tempo. Praticou jejuns, passou fome, sede e outras necessidades mais. Alegre e rejubilante, como se esses sacrifícios todos lhe fossem altamente agradáveis. Dedicou-se muito pouco ao seu trabalho, completamente entregue às suas preces e súplicas, com progressivo desejo de obter depressa a prometida graça. Não falou com pessoa alguma, embora falasse muito com Deus, em atos de oferecimento, súplicas e agradecimentos, nos quais bendizia a sua infinita bondade
e pedia fervorosamente em favor da Virgem Maria. Contudo, jamais lhe ocorreu que ela pudesse ser-lhe concedida como esposa, embora já tivesse idade para tanto, e também todas as outras condições necessárias, pois era conhecedor do seu voto de perene castidade, consagrado ao Senhor, que ele se apressara em imitar, aliás. Tendo ouvido que ela deveria casar-se e que todos os varões pertencentes à linhagem de Davi deveriam apresentar-se ao templo como candidatos, o santo muito se admirou e exclamou: Bendito aquele que tiver a felicidade de tê-la sob seus cuidados. Tendo ele a linhagem exigida, deveria apresentar-se também, inicialmente confuso, decidiu-se depois, no sentido de obedecer às ordens expedidas pelo templo. Entretanto, não lhe ocorria poder ser esse Felizardo, mesmo porque estava sob o voto de castidade. Terminando o seu mês de preparação, viu-se extraordinariamente emocionado com a expectativa da graça prometida. Havendo agora chegado o dia em que Maria deveria ser dada como esposa, o anjo lhe apareceu e lhe disse: José, tua preparação agradou sobremaneira ao Senhor, assim como todos os desejos que mostrastes. No sonho, o anjo então lhe colocou uma pomba nas mãos e disse: Receba esta dádiva da parte do Senhor e serás responsável pela sua pureza. Cuide bem dela, pois representa uma grande satisfação para ele. É a sua mais querida criatura, aceita por ele e querida, como jamais outra o será. Dito isso, o anjo se foi. O santo recebeu a puríssima pomba em suas mãos e então acordou, extremamente alegre e satisfeito. Embora fosse muito grande seu amor por Deus, não conseguia penetrar a verdadeira natureza daquele sonho, mas não cabia em si de contente e satisfeito, embora não soubesse em absoluto o que lhe estava preparado. Teve, entretanto, uma certa visão de que aquela pomba significasse uma eventual possibilidade de que Maria lhe fosse dada como esposa, mas muito humilde como sempre, e tendo-se indigno de tal honraria, não mais pensou sobre isso. Na manhã seguinte, obediente, preparou-se para ir ao templo, a fim de apresentar-se para a competição. Então, nesta parte que me emocionou ler, porque está a se aproximar o primeiro encontro de José com Maria. E esse primeiro encontro foi preparado de uma forma muito espiritual, porque a missão tanto de José como de Maria seriam imprescindíveis para a salvação do mundo. Deus preparava José, Deus preparava Maria. Tanto José como Maria ofereceram a sua castidade, a sua virgindade ao Senhor. Num tempo em que todos esperavam o Messias e que não ter filhos significava que não iriam ser os beneficiados por essa graça, Deus preparava José e Maria, porque não era da maneira humana que Jesus iria entrar neste mundo. Jesus, sendo Deus, não poderia entrar neste mundo da maneira como as pessoas humanas o pensam. Nós precisamos perceber, e eu aos poucos percebi, que em Deus o impossível se torna possível. Como disse depois o anjo a Maria, para Deus nada é impossível. Por isso, Deus preparou José e foi-lhe dito que durante o próximo mês teria que fazer mais sacrifícios, fazer mais orações, fazer mais penitências. Ele já fazia tantas penitências, tantas orações, mas o seu espírito precisava estar completamente limpo para receber aquela
que seria a mãe do Salvador. E José, na sua humildade, ele redobrou, ele fez mais sacrifícios. O ser humano não gosta de fazer sacrifícios. E só às vezes os faz porque quer receber o prémio. Nos tempos de hoje, nós fazemos sacrifícios porque antevemos um prémio. José não sabia que graça iria receber, mas ele confiava que aquela graça seria, como aqui o anjo lhe disse, a maior, que poderia ser dada a alguém. Ia receber uma das maiores graças possíveis da parte de Deus. E São José nem hesitou. Mais sacrifício? Sim, Senhor, estou aqui. Durante um mês, São José se aplicou em fazer mais sacrifícios, mais penitência. Precisamos fazer cada vez mais penitência, mais sacrifício, mesmo que não saibamos, mesmo que não possamos vislumbrar a graça em sua totalidade, ou julgarmos mesmo que será impossível obtê-la. Para Deus nada é impossível. E ele continuava nesse amor puríssimo e espiritual com Maria. Sabia que Maria rezava por ele e ele rezava por Maria. E esta oração tão linda que ele rezava a ela: ó Virgem Maria Santíssima e Perfeitíssima em tudo, vós orais por mim, indigno que sou. O que eu deveria fazer por vós? Que Deus te proteja cada vez mais, com a sua misericórdia e graça. José já estava espiritualmente ligado a Maria. Queria conhecê-la pessoalmente, mas se achava indigno disso. Permaneceu muitas horas no templo e durante aquele mês, porque foi-lhe dito que ele tinha que fazer mais orações, mais sacrifícios. Ele até não se dedicou tanto ao trabalho, mas se dedicou realmente ao que Deus lhe tinha pedido. Então, no mês seguinte, ele estava ansioso para saber o que Deus lhe iria dar, que ele já sabia que era uma graça muito especial. E ele agradecia, mesmo sem receber ainda, já bendizia a Deus pela sua infinita bondade. E pedia também pela Virgem Maria, que com ele estava naquele mundo a dar a Deus tudo o que eles tinham. Maria, nessa altura, tinha cerca de 14 anos e José estava na idade de 30 anos. José sabia que Maria tinha feito uma promessa de castidade ao Senhor e que José imitou também nessa promessa, mas ouviu falar que ela iria ter que se casar e todos os varões da linhagem de Davi tinham que se apresentar no templo para se candidatarem a esse casamento. José ficou confuso no início porque sabia que Maria estava consagrada ao Senhor, mas ao mesmo tempo bendisse e exclamou: bendito aquele que tiver a felicidade de ter Maria sobre os seus cuidados. E então ele também era da linhagem de Davi, ele também deveria se apresentar no templo, mas ele tinha feito um voto de castidade. Também não poderia ser esse felizardo, mas ele tinha que ser obediente ao que foi pedido no templo. Todos os varões da linhagem de Davi deviam se apresentar no templo. E então, eis que, chegado o dia em que Maria devia ser dada como esposa a José, José teve um sonho, em que o anjo lhe apareceu e disse que a preparação que ele tinha feito naquele mês foi agradável ao Senhor. E todos os desejos que José teve em seu coração foram extremamente agradáveis ao Senhor. E ele então recebeu do anjo uma pomba. E esse anjo disse: recebe esta dádiva da parte do Senhor e serás responsável pela sua pureza.
Cuide bem desta pomba, que representa uma grande satisfação para Deus. É a sua mais querida criatura, aceita por Ele e querida, e jamais outro será. Então José recebeu aquela pomba, que ele ficou tão feliz. Era uma pomba puríssima. E acordou. Ele não conseguiu, a princípio, penetrar na verdadeira natureza deste sonho, mas havia uma possibilidade. Será que aquela pomba seria Maria Santíssima? Queria ser dada como esposa. Mas não. Ele, na sua humildade, pensava, não sou digno de tal honraria. E continuou, naquele pensamento firme de humildade. Na manhã seguinte, ele então se preparou para ir ao templo, a fim de se apresentar conforme foi ordenado pelo templo. De todos os varões da linhagem de Davi teriam que se apresentar para se candidatarem a casar com Maria. E então, no próximo capítulo desta incrível história que estamos a conhecer de São José, em que vemos cada vez mais a sublime história da nossa redenção ir se apresentando a nós. Deus não poderia nunca dar seu filho de uma maneira qualquer. Teria que preparar tanto José como Maria. E Maria, desde o seu início, imaculada. Não poderia José e Maria serem pessoas como outras, quaisquer, como tantas religiões dizem por aí. Tinham que ser especiais. Deus tinha que preparar um lar que recebesse seu filho. Não poderia ser um lar qualquer. Este cuidado de Deus, para quem acredita em Deus, Deus faz tudo perfeito. Tudo no mundo é extremamente perfeito. Deus não faz nada por acaso. Deus é perfeitíssimo. Ele, quando faz as coisas, faz de forma perfeita. Porque Ele sabe, de antemão, o começo e o fim de tudo. E nesta confiança, nunca poderia dar seu precioso filho a pessoas quaisquer. Tinham que ser preparadas. Tinham que ser assim. José tinha que ser preparado para ser o esposo castíssimo de Maria, para ser o pai adotivo de Jesus. Não um pai qualquer. São José não podia ser um homem qualquer. E Maria Santíssima, então, desde o seu nascimento, puríssima, para receber o todo bem, o todo amor, o todo sempre, Jesus Cristo. Que possamos compreender esse mistério, não com os olhos humanos, que sempre procuram desculpas para colocar e manchar a história divina por causa das nossas imperfeições humanas. Que José nos ajuda a compreender, através da sua história, este grande mistério que Deus preparou para a humanidade, que Deus concedeu como privilégio único para a humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.